em casa, com a cabeça no nosso travesseiro, para poder refletir um pouquinho de tudo que nós estamos hoje ouvindo. Inclusive nós, expositores, essa oportunidade também de... Amigos, então nós vamos falar um pouquinho sobre fé. E para ver como é que essa fé pode atuar na nossa vida, a gente precisa entender primeiro o que é fé. Se nós observarmos no dicionário o conceito de fé, nós vamos encontrar a seguinte situação, convicção intensa e persistente em algo abstrato, que para a pessoa que acredita, se torna verdade, uma crença. Mas se a gente ficar somente no conceito de fé como crença, nós vamos cometer alguns equívocos, alguns enganos. Nós somos muitas vezes incitados a acreditar em tudo, acreditar naquilo, em coisas que não são verdadeiras, aceitar talvez atitudes que não estão coerentes com as vontades do Pai. Então a fé cega é muito perigosa. O simples ato de crer não basta. E nessa história, amigos, o que nós fizemos no passado pelo simples ato de crer? Queimamos irmãos em fogueiras como bruxos, feiticeiros, fizemos guerras religiosas em nome de Deus nas cruzadas, fizemos aqui agora, observamos o fanatismo, os homens bombas, crendo que Deus está pedindo para que eu mate o irmão, não é? E aceitar talvez um Deus que não ama, um Deus que não perdoa, um Deus que é mais guerreiro do que pai. Então o perigo da fé pelo simples ato de crer. Mas o Espiritismo ele vem trazer, vem acrescentar para nós algo a mais do que simplesmente a vontade no crer. Ele vem acrescentar para nós a razão, a inteligência, a fé racional. Kardec: a fé necessita de uma base que a inteligência perfeita daquilo em que se deve crer. E para crer não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. Fé ligada à razão, fé ligada à inteligência. Talvez, amigos, nós temos aqui, talvez o texto, a frase mais impactante sobre isto: não há fé inabalável senão aquela que pode encarar a razão face a face, em todas as épocas da humanidade. Então o Espiritismo vem acrescentar para nós a fé racional, a fé que passa pela nossa inteligência. Paulo de Tarso: examinai tudo, mas retê somente aquilo que é bom. Então ele diz para nós, cara, você tem inteligência, verifica, escolhe aquilo que está de acordo com os caminhos do bem. Amigos, a fé então racional, a fé verdadeira, ela é paciente, ela não precisa provar nada para ninguém, ela sabe que cada um tem o seu tempo, ela sabe, amigos, que ninguém precisa obrigar o outro a pensar como nós pensamos. Olha que texto bonito: a fé é mãe da esperança e da caridade. Olha isso, olha quantas coisas a fé racional é capaz, os nuances que ela apresenta. Amigos, olha o texto de baixo: amai a Deus, mas sabendo por que o amais. Olha isso: crede nas suas promessas, mas sabendo por que acreditais nelas. Então o simples ato de crer não é suficiente, precisamos saber por que estamos crendo, e se essa minha escolha de acreditar, ela é condizente ou não com aquilo que nós conhecemos, que está dentro do amor da caridade. E é tão difícil, amigos, falar sobre fé, porque nós somos completamente diferentes um do outro, nós temos histórias diferentes, o que é marcante para um pode não ser para o outro. Conhecer a fé, acho que é mais impactante para nós, através de alguns exemplos. Vamos pegar alguns exemplos aonde a gente consegue observar as nuances dessa fé. Num primeiro exemplo, não tem isso, amigos? Jesus te salvou, Jesus te curou. Sempre que tinha um milagre, Jesus dizia: tua fé te salvou, tua fé te curou.
Todos os amigos que subiram aqui falaram de sintonia, falaram de vibração. Tudo no universo, material e imaterial, tem sintonia, vibra. E quando eu me coloco em sintonia com isto, é possível uma troca energética, é possível uma simbiose entre esses planos, inclusive o plano espiritual. Aquelas pessoas que se beneficiaram pelos milagres, utilizaram na verdade o que? Essa sintonia. Muitos só de tocar na veste do mestre conseguiam curas que até aos nossos olhos hoje seriam espantosas. Mas por quê? São pessoas que conseguiram se colocar em sintonia com as energias do mestre e conseguiram absorver essas sintonias, essas energias, para modificar intimamente o seu desequilíbrio interno. Porque foi dito nas doenças: o meu corpo está doente porque o meu espírito está desequilibrado. Aquelas pessoas utilizaram o mestre como um catalisador para tirar as maiores potencialidades dentro de si. Quando Jesus falava, tua fé te salvou, estava dizendo: irmão, você conseguiu mudar o seu íntimo de uma certa maneira que você conseguiu nutrir das minhas energias. Só que, amigos, nós ainda no estágio evolutivo infantil que nós nos encontramos. Nós estamos na infância evolutiva, perto do que nós temos ainda que percorrer para chegar ao lado de Deus. Ainda nós somos muito céticos em relação à nossa fé. A nossa fé ainda é uma fé que é abalada por várias coisas que nós passamos. Nós precisamos muitas vezes de amuletos, catalisadores. Jesus dizia que nós poderíamos fazer tudo o que Ele faz e muito mais, não é isso? Ele não dizia: vós sois deuses, porque nós temos todas as potencialidades dentro de nós, é que nós não acreditamos. Nós precisamos que alguma coisa retire isso do nosso subconsciente. Muitas vezes utilizamos para isso amuletos, superstições, promessas, numa espécie de comércio para com Deus, para que obtenha aquela graça. E na verdade tudo veio de dentro de mim. Só que eu não acreditava. Eu não tinha fé suficiente para acreditar que eu mesmo poderia realizar as transformações necessárias, não é? E amigos, quando nós observamos essas situações, de amuletos, de que eu mesmo faço, no programa Pinga Fogo da antiga Rede Tupi, Chico, ele foi questionado por um repórter na época, o que ele achava dos irmãos de outras religiões que utilizavam amuletos, os seus rituais, E era uma pergunta que foi, na verdade, uma armadilha para ele. Foi uma armadilha essa pergunta. Porque se o Chico, porque estava se referindo aos irmãos da Umbanda, Candomblé. O que você acha, Chico, então, é o pessoal que usa ritual, usa amuleto nos cultos? Se Chico respondesse que criticando, ele estaria agindo por falta de caridade. Levantaria também a indignação dos irmãos da outra crença. E se ele endossasse, ele estaria contra os ensinamentos do Espiritismo, que diz que não é necessário. Chico vira e fala: olha, se o que faz tirar de dentro do nosso irmão o que é de melhor nele é uma pedra, que mal há nisso? Ou seja, precisar não precisa, mas cada um tem o seu tempo. Nós estamos num grau evolutivo diferente. O que é fácil para mim pode ser muito difícil ainda para o meu irmão. Nenhuma consciência deve ser violentada. Cada um tem o seu tempo. Deus educa pelo tempo e não pela violência. Um outro exemplo onde nós podemos enxergar um pouquinho mais da nuance dessa fé: seja feita a tua vontade. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade.
talvez é a mais frequente, exaltação da fé que nós repetimos todo santo dia, e pouco entendemos o que nós estamos falando, seja feita a tua vontade. Por quê, irmãos? Porque nós precisamos perceber uma coisa: cada coisa tem o seu tempo. Quando eu estou dizendo seja feita a sua vontade, eu deveria pensar assim: Pai, me ajuda. Pai, eu quero tantas coisas, a vida está tão difícil, eu desejo tantas coisas na minha vida, mas Pai, que seja feita a tua vontade e não a minha, porque talvez eu não consiga enxergar aquilo que é de bom para mim nesse momento. Pai, eu não consigo enxergar o desejo que eu tenho, talvez não me leve àquilo que eu preciso encontrar para chegar até perto de Ti. E na verdade, muitas vezes nós nos decepcionamos, porque nós não temos a resposta da maneira que nós queremos. Assim como um pai e uma mãe que ama, que zelam pelos filhos, assim é Deus. Ele vai guiar cada um dos seus filhos no caminho que é necessário, mesmo que o filho não perceba que nesse momento isso é bom para ele. Gente, é igual o pai e a mãe que dá um remédio amargo para a criança. Uma criança que toma um remédio amargo, ela só fica pensando no sabor do remédio. Ela não tem condições de visualizar ainda como aquele remédio vai ser bom para a saúde dela. Assim é Deus. Às vezes nós somos visitados por remédios amargos. Às vezes nós temos na nossa vida situações que nós não desejamos, mas precisamos parar, que tudo são lições, tudo são aprendizagens na nossa vida. E Deus muitas vezes vai colocar isto na nossa vida para que nós possamos aprender as lições, para que nós possamos evoluir. Muitas vezes fala: Pai, eu gostaria de ter um pouco mais de recursos materiais, ganhar na Mega Sena, me ajuda, porque se eu fizer isso eu vou abrir várias casas espíritas pelo mundo inteiro, não é? Mas será que realmente eu tenho condição de me lidar com excesso de fartura? Não serei eu um espírito que me perdi ou me atrasei em outras reencarnações porque eu tive excesso de fartura? Será que eu estou pronto a lidar com o poder, com as facilidades, as tentações que o dinheiro vai me fornecer? Será que os meus filhos que eu tento guiar não estarão largados a situações de preguiça, de desânimo, de não ter mais sonhos, de conquistar alguma coisa por conta própria? Será que o não de Deus não é aí um amor para conosco, porque nós estamos prontos a lidar com isso? Sou visitado constantemente pela doença, desejo sarar, mas a doença sempre me visita e suas consequências. Não é essa uma oportunidade talvez que Deus está permitindo que eu passe, para que eu possa modificar sentimentos e as pessoas que estão em volta de mim, colhendo também as dificuldades dessa doença, modificar sentimentos? Não terei eu numa outra vida tido um corpo perfeito e abusei da minha beleza para desequilíbrios de outras famílias? Ou só pensei na minha parte física e não valorizei a minha parte emocional? Precisamos enxergar. Quando eu digo seja feita a tua vontade, o que eu estou dizendo? Que eu deveria pensar: estou colocando a minha vida nas mãos de Deus, mas colocando a minha vida nas mãos de Deus, não de maneira passiva, para que Ele faça a minha parte, que os amigos espirituais venham e façam aquilo que compete a mim, mas de uma maneira ativa, acreditando que é possível, acreditando que se eu estou passando por isso, Deus permitiu porque eu preciso aprender alguma lição. Como a nossa amiga disse, não é porque, é para que eu estou passando por isso. Para que? A fé é ativa, aquele que acredita, mas faz tudo o que é necessário ao seu alcance. Lá nas casas de Betânia, eu tive a oportunidade uma vez de conhecer o Sr. Francisco, um morador de rua,
que tinha problema de locomoção, com mais de 65 anos, e ele compareceu num dia do atendimento fraterno, eu convidei-o para participar. E ele foi dizendo para nós a dificuldade que ele tinha, o sofrimento de viver nas ruas, sem família, a fome, o frio, a chuva, as brigas, as drogas. E aí no finalzinho desse atendimento, querendo saber como é que a gente poderia auxiliá-lo, eu perguntei assim para ele: seu Francisco, o que é que o senhor mais deseja na vida? E a resposta dele, a humildade dele, a sinceridade dele foi indescritível. Ele disse: Senhor Alto, ele me chama de seu Alto, o que eu mais desejo é que Deus me leve, porque eu não aguento mais sofrer. E antes que eu pudesse colocar os meus pensamentos, entender o que eu estava sentindo com aquela frase, ele continuou: mas eu não tenho coragem de tirar a minha vida, porque seria covardia para com Deus. Ele não quer que eu faça isso. E ele continuou: seu Alto, eu vou tocando até quando Deus desejar. Entenderam o que é fé ativa? Quantas ideias de suicídio já passaram pela cabeça desse homem? Quantos quadros depressivos esse homem passou? Mas pela fé de acreditar em Deus, que se aquilo que ele está vivendo é ruim, era uma lição. Era uma lição para ele, e ele continua batalhando, confiando. E qual é a atividade da fé dele? Não desistir. Por mais difícil que seja, continuar a história. Essa é a fé. A fé ativa, a fé que movimenta. É isso. Jesus dizia que em verdade vos digo, se tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer para a montanha: saia dali, vai para lá, e ela vai te obedecer. E nada será impossível, não é isso? Nós precisamos entender, amigos, essa mensagem de Jesus no sentido moral. Quem são as montanhas que Jesus estava falando que a fé é capaz de remover? Não são as montanhas de pedra, são as montanhas íntimas dentro de nós mesmos, as montanhas do orgulho, do egoísmo, os nossos vícios, as nossas má tendências. Ele dizia: amigo, acredita que você pode vencer a você mesmo, você é capaz de vencer a você mesmo, acredita, tenha fé. É isso que ele estava dizendo. Será possível realizar toda e qualquer transformação que eu quero dentro de mim, se eu me apegar a essa fé, essa vontade ativa. E temos que tomar bastante cuidado de não confundir fé com presunção, porque uma das características da fé é a humildade. Ela sabe que sem Deus ele não consegue nada, sem Deus nada é possível. Outra característica da fé verdadeira, além da humildade, é a gratidão. É grato por tudo e por todos que auxiliam na jornada que nós temos. A presunção, ao contrário, já é filha do orgulho. Aquele que se acha que consegue resolver as coisas sem precisar de ninguém. O melhor sou eu, mais nada basta, mais nada é necessário. Só que a presunção, ela bate em retirada no primeiro momento de dificuldade. Ela cai fora. A fé verdadeira não. A fé persiste, porque está apoiada na humildade, na gratidão, nas melhores qualidades. Irmãos, vocês já pararam para pensar que a gente fala assim, fé da humanidade para com Deus? Já pararam para pensar se Deus tem fé na humanidade? Parece que fé é uma coisa que é uma via só, homem para com Deus, e de Deus para conosco. A fé
da parte dele, com toda certeza, né? E de tantos exemplos, aqueles que mais me tocam em relação a isso: a fé de Deus na humanidade. O exemplo que eu escolho, um dos exemplos mais apaixonantes para mim, é a figura de José. José passa desapercebido na história, pouquíssimos relatos sobre ele. Só que José, para mim, irmãos, é um dos símbolos mais fortes da comunhão de Deus para conosco, em dois aspectos. Primeiro aspecto, José é um símbolo das transformações, das montanhas que nós podemos transpor dentro de nós mesmos. Pense, sua noiva, sua mulher, sua namorada, chegar para você agora e falar que está grávida e que o filho é filho de Deus. O que nós hoje pensaríamos, ou que atitudes nós tomaríamos após esse relato? Agora volta a 2000 anos atrás, uma época de intolerância total. Imagina que montanhas ele teve que superar. Primeiro, a montanha do orgulho de se ver como sendo um homem traído pela futura esposa. A montanha do orgulho de pensar que ele poderia estar criando um filho de um outro homem. Não teve fé para superar o que a própria cabeça colocava na mente dele. Superar a montanha do egoísmo de não pensar somente nele, porque se ele abrisse a boca na época, José, qual era a punição à mulher adúltera? E o filho que ela esperava no ventre? É a morte, apedrejamento. Percebeu? Ele é um símbolo fantástico da superação do orgulho, do egoísmo que existe em nós. O segundo símbolo que ele é dessa comunhão para com Deus, para conosco, de Deus para conosco. Porque, gente, Deus colocou o seu filho nos braços de um homem. Um Deus sendo cuidado por um homem. Um sol que é colocado para viver com as formigas, que ainda somos nós. Olha a confiança de Deus. José, naquele momento, ele detinha a decisão sobre a vida carnal de Jesus. Olha a confiança de Deus. Um Deus, Jesus, aos cuidados de um homem. Uma outra comunhão, a crucificação do Mestre. Amigos, Deus vendo o seu filho querido sofrendo todas as injustiças, Jesus na cruz dizendo: Pai, perdoai-vos, porque eles não sabem o que fazem. Jesus não condenou ninguém, Deus não fez retaliação com ninguém, porque a fé, sabia pela fé, pelo amor, que mais cedo ou mais tarde, através das escolas benditas das reencarnações, nós iríamos entender, conviver e tudo aquilo que ele disse. A comunhão de Deus para conosco. Veja, irmãos, quantas nuances existem na fé. A fé ligada à razão é o motor propulsor da nossa vida. E se ela é um motor, todo motor tem uma ação. É necessário que essa fé que nós estamos buscando construir em nós, ela seja uma fé também baseada em obras. Que a nossa fé seja uma fé edificante, baseada em obras. Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Gente, a fé sem obras é igual a oração sem sentimento. São apenas palavras ao vento. É o abrir e fechar de uma boca. Olha que frase bonita. A caridade é a fé em ação. A caridade é a fé em ação. O nosso tema é fé, luz na caminhada espiritual. O encontro desse terceiro seminário é
transição. Não é isso? Não é isso, irmãos? Muito bem. Vamos ver se a gente consegue perceber alguma coisa de tudo que foi dito aqui. Se é necessário a fé baseada em obras, a principal obra que nós hoje, eu e você, todos aqui, somos convidados a iniciar é conosco mesmo. Porque esse mundo de regeneração é um mundo do espelho. Como o mundo do espelho? Se eu estou na frente do espelho, o que o espelho reflete? A mim mesmo. Nós somos convidados agora a olhar para nós mesmos. Porque até ontem eu era craque para apontar o defeito do meu vizinho. Eu era craque para apontar os defeitos do outro. Só que agora não dá mais. Nós já chegamos num nível mínimo de consciência e conhecimento, que será impossível ser feliz. Será impossível ter paz a partir de agora, quem não fizer pazes com a sua própria consciência. O mundo do espelho, o mundo de se adentrar dentro de nós. Amigos, chegou o momento de nós nos conhecermos. Chegou o momento de limpar a casa interna. Você vai começar a viver a maior guerra que já existiu nesse planeta, a guerra íntima conosco mesmo. Jesus dizia que ninguém vem ao Pai senão por mim. Repararam uma coisa nessa frase? Ele não disse ninguém vai ao Pai. Ele não falou vai, ele falou vem. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Por que vem? Porque o reino de Deus está dentro de nós. Só que a casa está tão suja. A casa está tão suja que está difícil enxergar, está difícil deixar com que esse reino de Deus se manifeste em nós. Durante tantas e tantas reencarnações, nós estamos jogando debaixo do tapete da sala tanta sujeira, que o tapete não tampa mais. Chegou a hora de limpar a casa. Chegou a hora de dialogar com as nossas próprias sombras. Como foi dito aqui, amigos, não é a pessoa que me faz ter raiva. A raiva sempre esteve dentro de mim. Não é aquela pessoa que me faz agir com impaciência. A intolerância sempre esteve dentro de mim. As pessoas são apenas gatilhos que manifestam aquilo que nós temos, e que até então, qual era a nossa atitude como crianças espirituais na evolução? De culpar o outro por isso. Mas como a gente está querendo, nos propondo nesse mundo de regeneração, de sair dessa fase infantil e ir para a fase adulta, exige uma coisa. Quando a criança cresce, exige que ela assuma a sua cota de responsabilidade perante as suas ações. É isso. A nossa consciência vai cada vez mais nos convidar a olharmos para dentro de nós. Não tenha dúvida. A infidelidade com a esposa, a consciência vai cobrar. A falta de paciência com os filhos, o agir de maneira bruta com o amigo do trabalho, a consciência vai cobrar. E se isso já acontece com você, parabéns, você já entrou no mundo de regeneração. É isso, o mundo do espelho. Não vai ser fácil. Nós vamos mais errar do que acertar. Mas já houve a minha consciência me mostrando quais são os caminhos. E não importa quantas vezes nós vamos cair, o importante é que todas as vezes nós iremos nos levantar. Amigos, chegou a hora de tirar as máscaras.
Chegou a hora de fazer a verdadeira revolução no nosso íntimo. E quando a gente fala transformação, cuidado, não é negar os nossos sentimentos, porque até então, nós como espíritas cristãos, a gente tentava sufocar as nossas mazelas. Aí não tenho raiva, não tenho raiva, não tenho, né? Esquece isso, não pensa nisso. Simplesmente, aquilo que eu nego, aquilo que eu não trabalho, simplesmente eu estou dando força, é uma panela de pressão. Você está colocando energia que não é trabalhada, você engole tudo, e não canaliza isso, uma hora a panela explode. Já viu aquela pessoa extremamente calma aos nossos olhos? Nossa, uma pessoa calma, nossa, quando desencarnar vai direto, nem vai reencarnar mais. Aí de repente ela explode e ela fala coisas, ou pratica atitudes que a gente nunca esperava que aquela pessoa fosse capaz. É um acúmulo de energia não trabalhada. É o momento agora da gente fazer o quê? Dialogar com as sombras. Quando a raiva vier, eu não vou mais negá-la. Eu vou usar o meu conhecimento que eu tenho até agora para conversar com ela. Por que essa raiva? Será que é aquela pessoa? Mas eu tenho raiva constantemente em outras coisas diferentes. Aconteceu uma coisa na minha vida nessa reencarnação que despertou tanto isso? Se não for nessa, talvez foi em outras reencarnações. Mas é importante que tenha esse diálogo conosco mesmo. Buscando o que, gente? O equilíbrio. Aí está a chave. Não é buscar eliminar a raiva. Não é buscar eliminar a impaciência. É buscar o equilíbrio dos sentimentos. A razão adquirida, o conhecimento adquirido sendo usado para sublimar tudo isso que nós temos dentro. E quando nós conseguimos o equilíbrio, nós teremos o domínio sobre nós mesmos. O domínio sobre nós mesmos. Que essa fé que nós estamos falando, ela possa ser utilizada com uma vontade de alcançar, vencer a nós mesmos. Com a ajuda dos amigos espirituais, com o Evangelho do Cristo, seus exemplos, com a oração sincera, porque se eu me proponho a isso, a essa mudança verdadeira, eu estou mudando de sintonia. Os amigos espirituais que querem me ajudar têm acesso a mim. Não vão fazer a minha parte, mas vão me fortalecer, me dando coragem, me dando determinação, para que eu não desista, continuando essa batalha. Bem-vindos ao mundo de regeneração. É muito difícil nós, nessa correria do dia a dia, um tempo para nós mesmos, né? Muito difícil a gente parar para pensar um pouquinho em nós. E é necessário achar esse tempo para dialogar conosco mesmos. Eu vou pedir agora para vocês fechar os olhos. Feche os olhos. Se posicione da melhor maneira possível. Relaxe. Imagine com os seus pensamentos sinceros a sua imagem na sua própria frente. Você está vendo você mesmo. Nesse momento, diga o que você deseja para você mesmo. Transmita através dos seus pensamentos o que você quer dizer para você mesmo. Se perdoe. Se perdoe. Você não sabia o que você sabe agora. Aproxime de você mesmo em pensamento
abraço, dê um beijo em você mesmo. Diga para você: eu me amo. Abraçado com você, rosto com rosto. Sinta que atrás de vocês chega uma luz que envolve, uma luz de amor, uma luz que preenche todos os vazios do nosso ser. E essa luz te abraça, e você sabe quem é. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes da vossa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, que queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho, onde se refletirá a vossa divina imagem.
Queridos irmãos, que Jesus abençoe a todos nós. Obrigado. Agradecendo ao Aldo, pelo tema Fé, Luz do Evangelho na Caminhada Espiritual. E eu convido agora o Ari, a Denise, os Davis, para, por favor, estarem conosco, e que nós vamos fazer o nosso pinga-fogo.